eu acho que essa afirmação tá errada, a afirmação do Barsi tá errada. Eu vejo... Tá certo? Nos Estados Unidos deixou muita gente muito rico e no Brasil também. E você receber uma parte do aluguel todos os meses. Isso daí é o que? A dopamina financeira. Fala, ousados. No vídeo de hoje, temos a presença do Luiz Roxo e Tubarão da Bolsa. Não se esqueça de curtir e se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Então, o que vocês veem para os fundos imobiliários em 2024? O Barsi diz que não vale a pena, que é risco de renda variável com retorno de renda fixa. Qual que é a visão de vocês sobre os fundos imobiliários? Você discorda do Barsi, né? A capa aí já, pessoal. Não, então, os fundos imobiliários, eu vou começar, tá, Roxo? Aí você fala, né? Você sabe mais que Os fundos imobiliários eu acho legal porque é uma maneira de você ali com pouco dinheiro, com 10 reais, com 100 reais, já começar a receber uma renda recorrentemente todos os meses. Então você consegue investir aí com 100 e poucos reais, aí 130 reais, você consegue comprar um fundo imobiliário de shopping, que tem cotas que tem em vários shoppings, e você receber uma parte do aluguel todos os meses. Isso daí é o que? A dopamina financeira para você continuar investindo. Então, pro cara que nunca recebeu nada, nunca investiu, ele colocou 100 reais lá, depois ele recebeu 80 centavos, R$1 de dividendos, para ele aquilo dali explode a cabeça dele. Ele fala, bom, se eu tenho uma cota, se eu tiver 10 cotas, eu vou receber 10 reais. E aí começa a funcionar a cabeça dele, né? Pro Barsi não faz sentido, por quê, né? Porque o Barsi, ele já vem investindo em ações aí muitos anos, né? E, pô, o Barsi, ele é o Pelé dos negócios, ele fez multiplicar várias vezes o patrimônio dele e deu muito certo pra ele. Nem tinha fundo imobiliário quando ele começou a investir. Nem tinha fundo imobiliário, parece que ele teve uma experiência logo no começo ali que não foi tão legal, e ele colocou na cabeça dele que não faz sentido pra ele. E ele tá errado? Não, porque a estratégia dele deu muito certo, né? E muitas pessoas chegam no canal perguntando, falam, pô, Luan, mas fiquei chateado com vocês falarem de fundo imobiliário aí, o Barsi fala que não presta, né? Mas a gente tem que separar muito, né, a idade que o Barsi está, a experiência de vida dele, porque os investimentos não é somente o que eu conheço. Tem toda a experiência do Barsi, você vai ter uma experiência. Uma pessoa que está lá nos Estados Unidos tem uma visão totalmente de mundo diferente de alguém que está aqui no Brasil. Então, as experiências que você viveu vai contar muito sobre o seu comportamento com o dinheiro, né? E hoje na sociedade é muito simples você investir em fundo imobiliário e entender. Então, bom, a gente entra lá no Outlet Catarina. Bom, é do XPML11, que até eu tenho cotas na carteira da Laura. Então eu entro lá, eu vejo uma Gucci. A Gucci paga aluguel para esse fundo, então eu tô recebendo o aluguel da Gucci. Vejo Nike, vejo Adidas, vejo McDonald's. Você acha que essas empresas vão deixar de pagar dividendos? Você acha que o público do Outlet Catarina, que é um público classe A, que não tem, assim, a gente pode dizer que não tem... Não tem uma crise muito forte. A crise não abala ele. Se a gasolina tiver 10 contos, os caras vão estar lá gastando comprando Gucci. Então eu consigo ver sentido nos fundos imobiliários, né? Não sei o Roxo aí, qual que é a estratégia do Roxo, mas eu vejo bastante sentido e eu acho que é muito bom por conta dessa dopamina financeira que dá na pessoa logo ali de receber os primeiros dividendos. Não sei se eu fiquei falando muita coisa aqui. Não, tá certo aí. Agora é a vez do Roxo que você vê. Depois quero a opinião de vocês. Eu não entendo tanto de fundo imobiliário especificamente. Então eu vou tratar mais de portfólio e mais de investimentos imobiliários de modo geral. Então assim, investimento imobiliário é uma das poucas maneiras de alguém ficar rico. Tá certo? Nos Estados Unidos deixou muita gente muito rico e no Brasil também. O cara comprou um terreninho lá 30, 50 anos atrás, hoje vale milhões de reais, né? De qualquer maneira, eu não tenho a experiência, não conheço tanto o fundo imobiliário, mas acho que para você ter uma vantagem sobre os outros, você tem que conhecer os detalhes, tem que saber escolher os ativos, você tem que achar valor. Então, se tiver o Barsi do fundo imobiliário, ele vai achar os melhores fundos, os melhores imóveis, ele vai pesquisar, ele vai correr atrás e ele vai ganhar dinheiro. A estrutura do pagamento de dividendo, tá, é algo que pode eventualmente melhorar no futuro. Por exemplo, nos Estados Unidos tem os REITs. Os REITs não são fundos imobiliários, são empresas que têm imóveis, fazem negócios imobiliários e fazem alavancagem financeira. No mundo dos imóveis, alguma alavancagem financeira que é pegar dinheiro emprestado, em alguma medida, pode gerar eficiência. Então eu acho que os REITs tiveram mais sucesso nos Estados Unidos no longo prazo, porque faz mais tempo que tem, porque eles têm alavancagem. Então assim, quando a gente fala coisas muito simplistas, né, você entra no estereotipo que a gente estava falando, né? Então assim, é bom ou é ruim? É bom e é ruim.
Entendeu? Se você é um cara que, cada centavo seu, você sabe otimizar, você sabe a melhor empresa, você quer mais um centavo para comprar mais daquela empresa, é bobagem você diluir lá no fundo imobiliário, que tem taxa de administração, que tem uma série de coisas, mas se você for muito bom de imóveis, você pode investir nos imóveis. Eu acho que essa afirmação está errada, a afirmação do Barsi está errada. Eu vejo que na questão de fundo imobiliário, a renda que ele consegue tirar está totalmente ligado ao patrimônio do fundo, a quanto valem aqueles imóveis. E eu vejo que na questão de precificação, óbvio que tem o upside dos imóveis, são bons imóveis, mas não é algo absurdo. Então vai ter o reajuste ali dos aluguéis anualmente, pelo IPCA ou por outro índice que seja, mas eu vejo que a possibilidade dele te dar um retorno no longo prazo acaba sendo menor do que uma empresa que tem a possibilidade de crescer as suas receitas de uma forma muito mais acelerada do que um fundo imobiliário que depende justamente do patrimônio que ele tem de fato. Não poder alavancar é complicado. Exato, e ainda que eles distribuem 95% de toda a receita que eles geram. Então ele não consegue ter um dinheiro para reinvestir e continuar crescendo cada vez mais. Né? Acaba que ele tem que emitir mais cotas a mercado para conseguir captar esse dinheiro, para conseguir fazer outros investimentos, que acaba diluindo o investidor. Então eu vejo que é bom para você receber uma renda mensal. Então o cara que já tá para se aposentar, já construiu um patrimônio, consegue receber seus dividendos, que vai ser acima do que comprar um imóvel a preço de mercado para alugar. Então ele vai estar recebendo todo mês ali, vai ser isento de imposto, porém não vai ser aquilo que ele vai conseguir ter um grande ganho a longo prazo. Eu vejo que as ações acabam sendo um veículo muito mais interessante em relação a esse ganho. É que é legal das ações, né, que mesmo ações que pagam dividendos, uma parte é o payout que volta pro acionista e outra parte é o que fica no caixa da empresa ali, pra empresa investir em novos projetos e fazer crescer. Já o fundo imobiliário não, né, igual o Renan falou aqui, distribui 95%, mas em questão de mentalidade financeira, eu acho que faz muito sentido, viu? Sim. Porque também, depois que a pessoa começa a entender alguns tipos de fundos imobiliários, fala, caramba, o meu inquilino ali, ele é um inquilino, quando que você vai poder, sei lá, pegar um inquilino, uma Samsung da vida, vai num galpão logístico, né? Os inquilinos, assim, nota A, é muito difícil, né? Então você, com pouco dinheiro ali, você consegue investir um ativo muito top de linha, a gente pode dizer assim. E dá para investir quando sai um pouco de moda, quando cai, quando tem uma crise, aí você compra barato e fica mais eficiente. Ter uma classe de ativos a mais no portfólio sempre ajuda a diminuir a concentração, a diversificação, realmente ajuda a baixar o risco e aumentar o ganho. Eu acho que o grande risco dos fundos imobiliários e do mercado imobiliário é a cultura woke. De novo, vou voltar àquele tema. Uou. Por quê? Porque se as famílias diminuírem, se a população diminuir, a curva de que imóvel sempre sobe, vai subir para sempre, ela fica abalada. Então a gente pode pegar, de repente, uma tendência de alguns anos que a população já está diminuindo e que aí os imóveis vão ficando vazios e aí isso pode gerar uma lógica reversa. Por isso que, na verdade, você vai ter que diversificar e vai ser só um pedaço e você corre esse risco. Exato, porque se tem uma população que está diminuindo, é aquilo, né? O cara que foi lá comprou um terreninho. Lá no interior não tinha nem energia elétrica, não tinha nem asfalto ainda na rua. A população foi crescendo, as cidades foram expandindo, então do nada esse lugar que não tinha nada passou a ter já uma cidade, já ter um centro. Então isso fez com que o terreno se valorizasse. Se a população não continua crescendo e passa a diminuir, não vai ter esse aumento das cidades, né? Então... E o progressista é aquele cara ingênuo que acha que tudo vai progredir, vai melhorar, tudo vai continuar crescendo e então os imóveis vão subir para sempre. Isso não é verdade, né? A Roma chegou a ter 2, 3 milhões de pessoas, lá, 50 anos antes de Cristo, e lá em 300, 400 chegou a ter 40 mil pessoas morando lá em Roma. Mas eu vejo que tem a questão também que se a população diminui, os imóveis têm uma demanda menor, mas as empresas também passam a ter um resultado diferente, né? Tudo vai cair a não ser a renda fixa pós-fixada, né? Que vai, de alguma maneira, ali você vai poder cobrar mais as pessoas que estão miseráveis. E o que você